Olá, pessoal. Estou aqui para falar sobre o uso excessivo de combustíveis fósseis. A humanidade evoluiu muito a partir do uso de combustíveis fósseis, que são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Eles são usados tanto para a produção de energia e calor, quanto para a produção de diversos materiais, como o plástico, por exemplo. E por terem um custo mais baixo, é difícil para muitos países reduzirem ou substituírem o consumo destes combustíveis. Porém, os combustíveis fósseis são recursos limitados e, por isto, irão acabar em algum momento. Sobre as consequências do uso. Querendo ou não, todas as fontes de energia têm alguma consequência, porém, os combustíveis fósseis têm as piores. As consequências são a poluição do ar, que contribui para causar problemas pulmonares, as chuvas ácidas e o efeito estufa. Este efeito causa o aquecimento da temperatura global, a alteração do clima na Terra, provoca o derretimento das calotas polares, o aumento dos níveis do mar, o risco de extinção de espécies animais e vegetais, entre outras. A ONU ajuda ou atrapalha? A ONU já percebeu o estado crítico da situação causada pelo uso de combustíveis fósseis. Ela calculou que até o final desse século, se não fizermos nada, a temperatura aumentará em 2,8 graus Celsius. Pode até parecer pouco a curto prazo, mas imaginem todo final de século aumentando pouco a pouco. Também, em menos de 3 séculos, conseguimos levar o mundo a esta situação crítica. O que será do futuro da vida na Terra se não fizermos grandes mudanças no uso de combustíveis? Um ótimo exemplo são as tempestades que estamos tendo no Rio Grande do Sul. O secretário-geral da ONU está planejando um avanço na utilização de fontes de energia limpas. Para chegar até isto, ele pretende diminuir, até 2030, em 45% a emissão mundial de gás carbônico. O secretário-geral da ONU também pretende interromper investimentos em minas, infraestrutura e usinas de energia ligados ao carvão mineral, com a intenção de parar a extração de carvão no mundo inteiro, até 2040. Enquanto os países mais poluentes. Atualmente, os 3 países mais poluentes são: em primeiro lugar, China, responsável por 30,49% da emissão de gás carbônico no mundo. Em segundo lugar, Estados Unidos da América, responsável por 13,5% da emissão de gás carbônico no mundo. Em terceiro lugar, Índia, responsável por 7,3% da emissão de gás carbônico no mundo. Mas, já perceberam que, quando somamos todos esses valores, dá 51,29%. Bem, é complicado. Em relação à economia. Atualmente, um dos principais motivos para os países não deixarem de usar combustíveis fósseis é o financeiro. Afinal, para que mudar? Se a mudança gerará perdas econômicas e fará com que os países não usem recursos que têm disponíveis. Que tal falamos sobre os países que têm as maiores reservas de combustíveis fósseis? Os 3 países com as maiores reservas de carvão mineral. Em primeiro lugar, China, com 350 bilhões de toneladas de carvão em reservas. Em segundo lugar, Estados Unidos da América, com 237 bilhões de toneladas de carvão em reservas. Em terceiro lugar, Índia, com 106 bilhões de toneladas de carvão em reservas. Os 3 países com as maiores reservas de gás natural. Em primeiro lugar, Estados Unidos da América, com 934 bilhões e 200 milhões de metros cúbicos em reservas. Em segundo lugar, Rússia, com 701 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de gás em reservas. Em terceiro lugar, Irã, com 256 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de gás em reservas. Os 3 países com as maiores reservas de petróleo. Em primeiro lugar, Venezuela, com 303 bilhões de barris. Em segundo lugar, Arábia Saudita, com 297 bilhões de barris. Em terceiro lugar, Irã, com 157 bilhões de barris. Estamos quase finalizando o vídeo.
Vamos aos agradecimentos especiais dos sites que utilizamos para pesquisar. Correio Brasiliense, ONU News, Ig Brasil. Cuidado que quando entrei pela segunda vez tentou infectar meu dispositivo com vírus. Wilsons. Wikipedia. Suciência. Gov Brasil. Agência Brasil, IPC. National Geographic, Brasil. Agora, fica os agradecimentos especiais aos aplicativos que utilizamos. Bloco de notas. PowerPoint. Paint, 3D. WhatsApp. Explorador de arquivos. Leitor de texto. No caso, eu que estou falando. Google Chrome. Word. E por último, essa desgraça que deixou a marca de água no meio da apresentação. Só porque não temos dinheiro para pagar e tirar a marca de água. Obrigado por terem assistido. E tchau.